versículo 1. Gênesis 1, 1. Como tudo começou, como havia dito no início, tem o propósito de, na parte da manhã, nos domingos, na parte da manhã, conforme Deus permitir, nós passarmos pelos 5 livros da lei, um após o outro. Tá? Então peço que os irmãos orem para que Deus me dê sabedoria, entendimento conforme eu vou estudando. Aqui eu posso também me aprofundar mais na questão do hebraico, para trazer mais detalhadas as situações que nós vamos ver durante os estudos. E eu tenho proposto no coração de estudar com a igreja Gênesis a Deuteronômio. Por quê? Porque muito do Novo Testamento depende desses 5 primeiros livros. Especialmente o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, a Romanos, especialmente tudo que envolve nos evangelhos, para poder entender a situação da nação judaica naquele momento, por que eles estavam daquela forma, e por que Cristo apareceu. É importante, irmãos, que nesses 5 primeiros livros da lei, eu creio que sim, é importante conhecermos todos os livros, sabemos bem, mas no que tange ao básico do cristianismo, não é somente bom dominar os evangelhos, as cartas paulinas, joaninas ou pedrinas, mas também conhecermos a lei. O Gleidson começou aí, os 10 mandamentos, nós vamos passar por ele, mas o meu intuito é que vocês saibam dominar, no sentido de conhecer, de manusear bem, de manejar bem a palavra da verdade. Então, o primeiro versículo que nós vamos estudar, não é nem um versículo, hoje é mais uma introdução. Tá? Hoje é mais uma introdução do assunto. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Oremos. Deus, nós agradecemos, porque nós estamos aqui pela Tua vontade. Foi a Tua mão que nos formou no ventre de nossa mãe. Foi o Teu poder que nos gerou espiritualmente falando. E estamos aqui diante desse livro pedindo que o Senhor nos dê a revelação do Senhor. Que o Senhor encha o nosso coração de Ti, possamos crescer na nossa devoção, na adoração que devemos prestar a Ti, não somente como Senhor de nossas vidas, mas também como Criador das nossas vidas. Então que o Senhor nos conduza diante dos estudos que vamos passar, tanto do livro de Gênesis e, se o Senhor permitir, até Deuteronômio. Isso nós queremos fazer para a Tua glória e para a nossa alegria no Senhor, em nome de Cristo. Amém. Então, Gênesis, como tudo começou. Por que você e eu devemos conhecer o livro do Gênesis? Pelo menos 5 razões eu listei aqui que eu creio que seja importante para nós. Primeiro, porque Gênesis retrata a iniciativa de Deus se revelar ao homem. O livro do Gênesis trata a iniciativa, o ponto de partida de Deus se fazer conhecido. Vale lembrar que se Deus não se revelar a nós, nada do que buscarmos fazer ou entendermos dele, se ele não iniciar, nós não vamos poder conhecê-lo. Segundo, porque podemos entender a razão do homem e a criação estarem da forma que estão. Por que o homem é da forma que é? Por que a criação está da forma que está? Nós podemos ver isso no Gênesis. Terceiro, porque no livro do Gênesis nós temos um retrato, porque Gênesis retrata ao mesmo tempo a queda do homem e a forma como Deus redimiu o homem. Nós temos aqui porque o homem está da forma que está e porque o homem não precisa estar da forma que ele está. A provisão do Salvador na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quarto, porque Gênesis traz as raízes do povo de Deus, desde Ur dos Caldeus até o Egito. Quem que foi chamado de Ur dos Caldeus? Abraão. E nós temos depois o povo formado saindo do Egito. Nós temos a raiz do povo de Deus. E por último, porque Gênesis tem sido um dos livros mais atacados ao longo da história humana, especialmente os 3 primeiros capítulos. Para vocês aí, pais que vão ter os filhos na faculdade logo,
é bom que vocês saibam lidar com as questões que eles vão trazer a vocês sobre criação, sobre existência. Porque não somente o livro todo do Gênesis, vira e mexe, acho que encontrei a irmã Graciane essa semana na rua, falou: pastor, o senhor tem visto a History Channel? Eu falei: faz tempo que eu não vejo nada disso, né? Mas estão lá com uma programação tentando desacreditar a Bíblia. Vira e mexe, eles aparecem. A verdade sobre a Bíblia, os mistérios da Bíblia, o que você não viu, o que você não conhece de Jesus, ou os textos proibidos, na tentativa de desacreditar, mas há um empenho feroz nos 3 primeiros capítulos, que envolve a criação e a queda do homem. Alguns falam: não, isso daqui é alegórico, você não precisa levar de maneira literal. Não, isso é um relato do ponto de vista histórico judaico, de como todas as coisas foram criadas, assim como temos do ponto de vista grego, do ponto de vista hindu e de todas as demais religiões, de como o homem veio existir, de quem é esse Criador, que todos adoram de várias maneiras, mas existem vários caminhos a Deus, é assim como eles falam. Mas há um tremendo empenho em desacreditar e tirar os alicerces, especialmente desses 3 primeiros capítulos. Se deturparmos ou corrompermos os 3 primeiros capítulos, é corrompida a nossa visão de Deus, é corrompida a nossa visão de nós mesmos e é corrompida a visão que podemos ter sobre o pecado. Então, é muito importante conhecermos o livro de Gênesis por causa dessas 5 questões aqui que o livro. Bom, é o primeiro livro das origens. Gênesis significa origens. O título vem de uma palavra na tradução grega, a Septuaginta, que na Septuaginta o livro é traduzido por Gênesis, mas no hebraico é Bereshit. Eu acho que é Bereshit. No princípio. Essa expressão ela se repete 11 vezes ao longo do livro e é traduzido por estas são as gerações de, ou esta é a genealogia de. Então, toda vez que aparece esta é a genealogia ou estas são as gerações, tem por base esta palavra, o início, a origem. Qual é o tema do livro? O tema do livro é a soberania de Deus na história humana, especialmente na história de Israel, o seu aspecto também como Criador, seu povo escolhido. É um relato de como Deus começou a chamar um povo para si mesmo, com o objetivo de abençoar todas as famílias da terra através do descendente desse povo, da semente deste povo. E nós sabemos que o autor é Moisés. Moisés, ele escreveu provavelmente quando estava próximo de entrar à terra. Ele não entraria à terra, mas era a responsabilidade dele deixar alguma coisa para que o povo não se desviasse. Então Deus deu a revelação de Gênesis todo, porque ele não vivenciou nada do livro de Gênesis. Então nós temos por plena convicção que é uma revelação direta da parte de Deus, e isso compõe os 5 livros da lei, ou a Torá. Quando você lê Gênesis, você lê tratar de um livro histórico, se tratar de um livro de muita narrativa. Eu tentei aqui, pesquisando, uma forma muito simples de você poder dividir o livro, para o seu entendimento. O livro ele tem 2 partes, e essas 2 partes têm 4 itens. Então, como que nós podemos dividir o livro? Como podemos entender melhor este livro? Primeiro, a história humana, desde Adão a Abraão. Os 12 primeiros capítulos, ou os 11 primeiros capítulos, melhor dizendo. De Adão a Abraão. O que há nesse período, nesse espaço de 11 capítulos? O que acontece para que nós possamos entender melhor os pontos principais deste livro? Primeiro, nós temos a criação, capítulo 1 ao capítulo 2. Esse é um evento que nós devemos marcar para entendimento do livro. Segundo, nós temos a queda no capítulo 3. Terceiro, nós temos o julgamento do dilúvio. Nós temos a criação, nós temos a queda, passa o capítulo 4, que temos até o capítulo 9, como que o pecado proliferou na natureza humana, como a natureza humana foi aperfeiçoada no pecado, só assassinato atrás de assassinato, e chega um momento em que Deus diz, basta, que é quando Ele decide dar ainda mais 120 anos para que os homens se arrependessem, e esses 120 anos é o tempo em que Noé construiu a arca.
Lembra quando depois nós vamos ver lá, Deus fala: o meu espírito não agirá para sempre no homem, mas os seus dias serão de 120 anos. Então, não é que a idade do homem somente foi reduzida para 120 anos, mas significa que naquele momento que Deus falou, Ele daria mais 120 anos de misericórdia, de longanimidade, para que os homens se arrependessem. E esses 120 anos é o tempo que Noé usou ou gastou para construir a arca. Deus é paciente. Deus é muito paciente. Então esse é o terceiro evento que você pode enumerar aí no seu entendimento do livro do Gênesis. E quarto, o julgamento de Babel. Não somente o julgamento de Deus à raça por meio do dilúvio, mas assim que há o restabelecimento de toda a criação, os homens novamente se rompem em rebeldia contra Deus e querem construir uma torre para que eles pudessem alcançar o quê? Os céus. Teve alguém também em Isaías 14 e em Ezequiel 28 que disse isso também: serei semelhante ao Altíssimo, e farei com que o meu trono esteja onde? Acima do monte da congregação. Satanás querendo ser maior que Deus. Então esta é a primeira parte do livro do Gênesis. Primeira parte você entende, quando eu vou ler o Gênesis, eu vou me deparar com 4 eventos principais: criação, queda, 2 julgamentos. Deus vindo julgar os homens por causa do seu coração, que é mau, todo o desígnio do seu coração, lá em Gênesis 6. E depois, quando chegamos ali em Gênesis 10 e 11, as nações, os homens se juntam e Deus manda a confusão de línguas para que todos pudessem se apartar e cumprissem a ordem de povoar toda a terra. Segundo, a história humana, ou a história humana de Abraão a José. A história da raça humana, faltou raça aí, a história da raça humana de Abraão a José. 4 eventos, nós temos os 4 primeiros eventos, vamos relembrar: criação, queda, 2 julgamentos, dilúvio e Babel. Depois disso, o autor de Gênesis, Moisés, ele foca em 4 pessoas, ou os 4 patriarcas. O primeiro que nós temos aí é a vida de Abraão, de Gênesis 12 até Gênesis 24. Depois que passar Babel, tenha em mente, 4 pessoas principais terão foco até o final do livro. Primeiro é Abraão, sua chamada e tudo aquilo que Deus haveria de fazer por meio dele. Depois nós temos o seu filho Isaac. Sai o foco de Abraão, foca-se um pouco em Isaac. Depois de Isaac nós temos Jacó ou Israel. Está Jacob aí, mas é Jacó ou Israel. Depois nós temos José. Para você saber por que José foi parar no Egito, quando nós chegarmos em Gênesis 15, você vai entender por que José foi parar no Egito. Então nós temos, primeira parte, 4 grandes eventos: criação, queda, julgamento do dilúvio, julgamento com Babel. Depois nós temos 4 grandes personagens no livro do Gênesis: Abraão, Isaac, Jacó, e depois se torna Israel, e José. E agora vem a parte mais difícil: quem é Deus? Como que a criatura pode definir o Criador? Como que nós podemos falar quem é Deus? Por nossa própria mente nós não podemos fazer isso, mas pela bondade de Deus e pelo que Ele deixou de si mesmo nas Escrituras, nós podemos saber quem Ele é. Quem é Deus? Primeiro, Ele é o Criador. A primeira coisa que é apresentado no livro do Gênesis é a pessoa, esta divindade, este ser que sempre existe. É errado dizer que Deus sempre existiu, porque se você conjuga dessa maneira, ó, Deus sempre existiu, nós implicamos que o quê? Ele não existe mais. Mas é certo dizermos o seguinte: Deus sempre existe. Deus sempre é. Então, a primeira coisa que nós aprendemos a respeito deste Deus é que Ele é o Criador. Por causa dEle, e por meio dEle, e para Ele, tudo que existe, existe. Então, alguns textos que eu selecionei desses daí para nós meditarmos. Primeiro, Isaías 45:12. Eu pus em negrito aí algumas coisas para destacar bem. Eu fiz a terra
e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus. Depois você pode pegar a conversa de Deus com Jó, quando ele dá um discurso a respeito da criação. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Um outro texto, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos. Fé não é base para a ignorância. Fé não é base para agir cegamente. O texto está dizendo o seguinte: por meio da fé nós podemos entender. Tem muita gente que fala, não, fé é irracional. Fé você não pode pensar, mas pelos fatos que temos, nós podemos crer e descansar a respeito daquilo que Deus fala a respeito dele e do seu Filho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O termo usado em Gênesis é ex nihilo, criação do nada. Isso que faz ele Deus. Mais para frente eu vou passar um documentário, Deus versus Evolução, e a pessoa que está fazendo a entrevista para vários doutores em biologia, microbiologia, um monte de coisa, e um deles lá falou, olha, você pode criar uma rosa? Aí a professora lá, a doutora, falou, me dê milhões de anos que talvez eu possa fazer. Deus não precisa disso. Pelo poder da sua palavra, Ele chama do nada as coisas a existirem. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo compreender o que é alguém ter o poder de, do nada, fazer as coisas, mas Deus é assim. E pela fé, nós cremos assim. E Ele é o mantenedor, o sustentador, o preservador de toda a criação. Hebreus 1:3, a respeito de Cristo, é dito o seguinte: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você pode imaginar que enquanto ele sofria debaixo dos seus algozes, Jesus Cristo ainda estava sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Enquanto ele estava sendo cravado na cruz, sendo furado de lado, passando por todos aqueles tipos de atrocidade, em nada o seu poder foi diminuído. Em nada a criação ficou chocada, ficou em risco. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois você pode ler o Salmo 104, quando diz que se Deus fecha a mão, ninguém recebe. Os animais ficam todos perturbados. Nós dependemos até o nosso último suspiro de Deus. Quem é Deus? Ele é o Criador. Agora, como que o Criador fez tudo o que fez? Qual é o instrumento da sua criação? Primeiro, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro instrumento, ele é o canal por onde tudo o que existe, existe. João 4, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, 15 a 16 diz: Este, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí entra uma definição melhor da criação. Nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, e por invisíveis depois nós podemos, como ele vai dizer aqui, o reino espiritual, as ordens, as hostes celestes, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A razão de tudo isso existir não é para eu ou para você, é para Cristo. Mais para frente, no versículo 17, se eu não me engano, no versículo 18 de Colossenses, é dito no finalzinho, para que ele tenha a primazia em todas as coisas. Não somente Deus é Criador, mas o instrumento de tudo isso que nós estamos vendo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o poder em execução, Ele é o verbo de Deus, Ele é a ação de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E lá em Provérbios capítulo 8, nós lemos essa semana, acho que foi essa semana, na nossa quarta-feira,
que não somente Ele criou todas as coisas pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da segunda pessoa da Trindade, ou através da segunda pessoa da Trindade, mas em infinita sabedoria. Não somente Deus tem todo o conhecimento, mas Ele tem todo o poder para aplicar todo o conhecimento que Ele tem. E se você parar para fazer uma pesquisa sobre a complexidade, por exemplo, do nosso corpo, como tudo funciona organizado de uma maneira tão perfeita, ou como os astros estão dispostos no universo, como a Terra está disposta no universo, a distância exata do Sol, a distância exata da Lua, de maneira que não nos prejudica em nada. Em tudo que está aos nossos olhos, nós temos uma prova da sabedoria de Deus. E aqui nos é dito o seguinte: quando Ele preparava os céus, aí estava eu. É a sabedoria personificada em uma pessoa. Como se a sabedoria estivesse falando: olha, quando Deus estava criando tudo, eu estava lá ao lado dele. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Então, de que maneira Deus arquitetou todas essas coisas? Em grande sabedoria. Dia após dia, nós podemos lembrar dos 6 dias da criação, podemos fazer menção a isso. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando-me com o seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Faltou o termo homem. E, por último, qual é o propósito da criação? O propósito da criação é a glória de Deus. Porque as coisas foram criadas, porque tudo isso foi criado para a glória de Deus. Então, um texto, Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isaías 43, 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E o canto do anjo, no Apocalipse capítulo 4, versículo 11: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E eu pus esse porque muito grande. Porque Ele é digno de receber glória, honra e poder. Resposta: porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, partindo para o nosso, já quase concluindo, quais são as duas atitudes em face disso tudo? Em face de Deus ser o Criador, Deus ser o mantenedor, Deus ter feito tudo isso em extrema sabedoria, Deus ter feito tudo isso para a sua glória, nós vemos 2 tipos de resposta a isso tudo. A primeira resposta, ou a primeira atitude, é a atitude correta. Novamente citando Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória. A primeira atitude é dar glória a Deus. O que você e eu podemos aprender disso tudo? Qual deve ser a nossa atitude diante disso tudo que nós vimos até agora? Dar glória a Deus. Reconhecer que Ele é o Criador. Reconhecer que essas coisas existem para a glória do Seu Filho e que faz parte da responsabilidade minha glorificar a Cristo como uma criatura desse Criador, de render glórias a Ele. Eu quero ser mais claro nesse termo glória, que a gente está falando glória, 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 e o termo não se torna tão claro para nós. Quando eu digo dar glória a Deus, é fazer notório a todos o valor que Deus tem na minha vida. É fazer notório a todos o peso que Deus tem na minha vida.
o que eu conheço dele, e o que ele se revela de mim, e o que isso faz com o meu dia a dia. As decisões, o sim e o não, as coisas que eu faço com o corpo que ele me deu, com o corpo que ele criou para a própria glória dele. Tudo isso envolve numa resposta adequada para com a pessoa dele. Senhor, Tu és digno. Tudo o que eu faço e tudo o que eu tenho que fazer tem que ser para demonstrar o quanto o Senhor é grande na minha vida. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eu espero que todos aqui estejam tendo esse tipo de atitude. Estejam dando a Deus a preeminência, a primazia que lhe é devido em todas as coisas. Mas nós também temos uma atitude errada. Há pessoas que não querem se portar dessa maneira, há pessoas que não querem fazer Deus conhecido através dos seus atos, há pessoas que não desejam demonstrar o peso que Deus tem, pelo contrário, eles ignoram a Deus. Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e há um adicional: não são gratos. Não há essa percepção de muito obrigado. Não há essa ideia de que eu sou devedor a Deus, e não que Deus é devedor a mim. À torta e direita nós trombamos com pessoas que acham que são deuses aqui na terra. Vira e mexe nós sentimos numa fala, num olhar, numa forma de agir, de que as pessoas acham que tem um valor a tal ponto de que todos são baratas, vermes perto dele ou dela. Isso é uma forma de agir como alguém que não glorifica a Deus pela forma dele ser criador e nem lhe rende graças. Nem lhe diz: Senhor, muito obrigado, se eu estou aqui respirando, se eu existo foi porque o Senhor quis que eu existisse. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quando começarmos a estudar os dias da criação e o que Deus tem criado nesses dias, nós vamos ver muito bem quais são as coisas que os homens falam a respeito do universo, de como ele veio a existir e de como nós viemos a existir. É basicamente isso: são nulos nos seus próprios raciocínios e têm um coração obscurecido de insensatez. Conclusão: nós não somos o centro da história, Deus é. Lembre-se disso. A vida não gira em torno de você. Você não é o sol que mantém em órbita tudo o que está ao seu redor. Mas nós existimos para que, através de toda a história, fique evidente que Deus é Criador e que Ele é o digno de receber toda a glória e toda a honra. Deus nos criou com o propósito de fazê-lo grande em todas as áreas de nossas vidas, tendo em vista que a glória dele e a alegria que buscamos em nosso dia a dia não são antagônicas, mas são complementares. O que isso significa? Tem gente que entende que buscar a glória de Deus e buscar reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, em todas as coisas que fazemos, e fazê-lo conhecido em todas as áreas da nossa vida, é como se fosse uma coisa que nos privasse de ser alegres. Como se sempre Satanás tivesse êxito em sussurrar a nossa alma de que obedecer a Deus não é algo recompensador, de que buscar a glória de Deus não é algo que você pode buscar alegria ao mesmo tempo. Ou você busca ser alegre, ou você busca a glória de Deus. Mas conforme aí no boletim desse mês, não sei se vocês leram, alguns já devem ter lido, quando Deus não é suficiente, de Scorer Smith, há uma citação de Agostinho que diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não encontra repouso em ti. A nossa alegria está atrelada e está presa à glória de Deus. Não ser desobediente a Deus, porque Deus não quer a sua alegria. Ou você busca, ou você
Vive uma vida de tristeza, mas glorifique a Deus. Essas coisas não são inimigas, não são contrastantes. Pelo contrário, elas são complementares. A minha alegria, a sua alegria, depende da glória de Deus. Nosso estado emocional depende do nosso estado espiritual. Nosso estado emocional depende do nosso estado espiritual. E não tente inverter as coisas. Eu vou tentar me satisfazer emocionalmente para eu buscar a Deus. É isso que Satanás faz. Por isso que as igrejas hoje estão cheias de coisas para alimentar a carne. O púlpito virou um picadeiro ou virou um centro de curandeirismo. Mas não é o centro da glória de Deus. Se você quer ter alegria, entenda que Deus te criou para a glória dele. Ele tem um propósito em usar a sua vida para a glória dele. Toda decisão que você toma que te afasta disso, a consequência será uma inevitável tristeza, vazio e uma vida sem propósito. Terceiro, temos todos os dias, diante dos nossos olhos, uma incessante demonstração do poder de Deus. Quando você vê o sol nascer, quando você vê os astros no céu, as estrelas. Eu já perdi a conta de noites que às vezes eu demoro para dormir, eu fico ali fora, tem um tronco que está lá, eu sento lá e fico olhando as estrelas. E fico pensando como Deus pode dar nome a cada uma delas. Ou como Deus pode sustentá-las. O brilho, e o que compõe uma estrela, as supernovas que acontecem, o nascimento e a morte de uma estrela, os astros e as galáxias, e as coisas lindas que de vez em quando o telescópio Hubble traz essas imagens. Pesquise para você ver o quão belo é a criação de Deus. E isso tem que fazer nós ficarmos de boca aberta e dizer: de fato, Tu és Deus e Tu és digno, e nada só o Senhor. Temos todos os dias diante dos nossos olhos uma incessante demonstração do poder de Deus, e isso deve nos levar a descansar e confiar mais nele, convictos de que Deus é poderoso para cumprir o que prometera a nós. Nós não temos desculpa para não crermos em Deus, porque todo dia, quando os nossos olhos são abertos pela graça dele, nós vemos o poder dele diante de nós. Nós não podemos dizer: eu não confio, eu não vou dar esse passo, porque eu só leio que Deus tem poder, das coisas que Ele fez aqui, mas no dia a dia, olhe para a criação. Olhe para a criação. Vamos lá. Pai, obrigado por esse início dessa longa caminhada que pretendemos percorrer pela Tua graça, mas que isso venha nos fazer mais humildes diante da grandeza da Tua pessoa, de termos o Senhor no lugar certo em nossas vidas e nos colocarmos no lugar certo, que é prostrado aos Teus pés. Que isso também aumente a nossa alegria no Senhor, o nosso temor, o nosso fervor e devoção para com a Tua pessoa. Mas que principalmente nisso tudo o Senhor seja glorificado em nosso meio. Que o Senhor leve cada um debaixo da Tua proteção, que se assim o Senhor permitir, possamos estar aqui à noite para novamente continuar esse culto que estamos prestando a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a noite, assim o Senhor.